Uma das coisas que eu falo frequentemente, se você ainda não ouviu, eu vou falar da palavra rema. No grego existe logos, que é a palavra geral. É uma palavra geral, um discurso, um ensinamento, uma doutrina que é entregue na forma de logos. Amém? Logos. Ok? Como, por exemplo, você diz eulogia. Em português, eulogia. E eulogia no Novo Testamento, que foi escrito em grego, não português. Aonde você vê bênção, ok? Não toda vez, às vezes aparece como Macarios, mas muitas vezes aparece a palavra eulogia, abençoado com todas as bênçãos nos lugares espirituais. Eulogia, da onde vem a palavra eulogia, mas infelizmente, quando se fala de eulogia, se pensa num funeral, a pessoa sobe lá e fala algumas palavras boas. Então, eu é bom. Em grego, eu é a palavra bom. Lodi é da palavra logos, boa palavra. Entendeu? Bênção significa boa palavra. Deus tem uma boa palavra para você. É assim que Ele te abençoa. Quando eu oro por você, eu libero uma boa palavra sobre você. Deus libera uma boa palavra através de mim, mas a cura é dele. E a boa palavra produz a bênção da saúde em certa área. Então, eulogia não é algo para os funerais. Infelizmente, o mundo sempre tenta minimizar as palavras de Deus. Eles as rebaixam, por exemplo, o período de graça para pagar um boleto. Não é assim? Certo? Não. A riqueza da sua graça é eterna. Certo? Não um período de graça. Ok, você pode redimir o seu boleto. E a redenção se torna como pagar um boleto. Não, a palavra redenção é tão linda. Significa comprar de volta do mercado de escravos. O mercado dos pecados e trevas, o Senhor veio e te comprou. A palavra grega é exogoras, do agorá, do mercado. Ele exogarou você. Ele te redimiu. Não é lindo? Essa palavra é usada em Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amém. E a maldição da lei, sabemos, e vemos em Deuteronômio 28, e sabemos que são três partes: doenças e enfermidades, morte espiritual e também falta de prosperidade, não ter o suficiente. Debaixo disso também tem outras, debaixo de enfermidades tem também a depressão, onde você deseja que seja dia, na noite você deseja que seja dia, e quando o dia chega você deseja que seja noite, onde sua vida ficará assim. Tudo isso está nas maldições de Deuteronômio 28, e Cristo nos redimiu disso, da maldição da lei. Posso ouvir um amém? Quero compartilhar com você como pode restaurar aquilo que perdeu na área da sua boa sorte. Se quiser me criticar, prepare sua caneta, ok? Eu vou falar algumas coisas que vai te dar muito material, então prepare-se. Vai, pega sua caneta, certo? Não perca tempo. Vou te dizer agora, se você perdeu sua prosperidade, vou te mostrar como recuperar. Amém. Se você perdeu algo que as pessoas diziam, essa pessoa é muito afortunada, a empresa dele é muito afortunada, ele é um homem de sorte. Eu gostaria de ser igual àquela pessoa. Aquela pessoa tem sorte, ela é uma senhora de sorte, ele é um senhor de sorte. Aquele rapaz traz boa sorte. Esse tipo de coisa. Você quer ser sortudo, não é? Amém? Está na Bíblia. Bem, de qualquer forma, vou te mostrar. Quando você perde sua prosperidade ou sorte, o que você faz? Por que isso aconteceu? O que fazer? A vida cristã não é uma vida somente tudo andando bem, não tem problema, não tem tribulação. Não. Tem sim, especialmente se é crente. A Bíblia promete um sofrimento. E o que é? Você vai ser perseguido. Vão te perseguir. Sabe aquela pessoa que está se preparando para escrever algo?
contra mim, eu até deixo me perseguirem. Amém? Eu até deixei uma dica para eles. A Bíblia diz: os que piamente viverem padecerão perseguições. Na verdade, Jesus disse o contrário. No Sermão da Montanha, ele disse: ai de vós quando falarem bem de vós. Mas, basicamente, essa é uma verdade sobre a igreja. Mas você pode usar para outras coisas, porque na palavra de Deus existe a interpretação primária e também a secundária. Amém? Então, quando Deus conta uma história e Deus menciona nomes, é sempre com um propósito de ilustração. Paulo disse de si mesmo: eu sou um padrão. E a palavra padrão é tupos. E, na verdade, a palavra tupos é tipo. Eu sou um tipo, ele disse. Por exemplo, quando eles o desceram para escapar seus perseguidores que tentavam matá-lo, aqueles companheiros de fé que o amavam, o desceram em uma cesta. Amém? Uma cesta foi usada. Existem dois tipos de palavra para cesta. Uma foi usada para a multiplicação dos pães, onde alimentaram 5.000, e a outra foi usada para uma cesta maior, para alimentar 7.000. Tem duas multiplicações. A cesta maior foi usada para alimentar 7.000. Foram 7.000 e 5.000. E quando fala que sobraram 12 cestos, se refere aos judeus, 12 tribos. Na outra são gentios, 7 nações. 7 nações se refere aos gentios. E o apóstolo Paulo foi descido na maior, na cesta grande. Tem um significado nisso, entende? Na jornada de Paulo, onde houve o naufrágio daquele navio, todo o texto fala da vida da igreja. Amém? Pode ser da sua vida também. É uma aplicação secundária. Desde o momento que ele embarcou no navio até o naufrágio e finalmente na ilha chamada Mel, lugar de leite e mel, a terra prometida. Amém? E como as coisas não prosperaram quando não ouviram a Paulo. Paulo disse que deveriam ter me ouvido naquele navio. Ele falou para o capitão daquele navio e ele era um prisioneiro. Ele disse: deveria ter me ouvido. Amém? Os ensinamentos de Paulo. Está me acompanhando? Quando nos desviamos da revelação, e vou falar mais sobre isso, e você diz: pastor, nós seguimos a Jesus. Eu entendo isso. Me acompanhe. Te trago essa história para explicar por que perde a sua posição de sorte. E navegavam Paulo e Lucas, seu companheiro, e Lucas era um médico. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Veja, o primeiro dia da semana é domingo. No primeiro dia da semana se ajuntaram para partir o pão. Isso é Santa Ceia. Você sabe quem está falando ali? É Paulo. Que oportunidade maravilhosa se reunir para escutar Paulo. Se escrevêssemos isso, diríamos: no primeiro dia da semana, tiveram um orador convidado nesse lugar chamado Troade, que na verdade é Troia. Sabe a história de Helen de Troia? O cavalo de Troia? Troade é da palavra Troia. E isso aconteceu em Troade. Paulo havia chegado a Troade, que é Troia, ok? E procurava crentes para se ajuntarem. E note que foi no primeiro dia da semana que partiram pão, não para escutar Paulo, apesar de que seria ótimo escutá-lo. Se reuniram para partir o pão e a igreja se desviou disso. Número 1. Número 2, vamos ler. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Viu? Por que vocês estão reclamando? Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E na janela estava sentado um certo jovem, por nome de Eutico. Alguns falam Eutico, mas na verdade é Eutico, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e ele caiu do 3º andar e foi levantado morto. Para vocês aí em cima, não durma na minha pregação, senão vocês vão cair no sono profundo.
Baseado nessa história, certo? Ok. Não é sempre que a Bíblia menciona alguém pelo seu nome. Aqui mencionou o nome. E quando acontece isso, tem um significado. E o significado do nome desse rapaz, Eutico, é afortunado. Você vê o eu no seu nome, Eutico, é composto de duas palavras, eu, bom, e tucano. Tucano em grego é acertar o alvo. O que é pecado? Pecado é definido na Bíblia, no grego e também no hebraico. Hatar é errar o alvo. Amém. Eu joguei uma pedra no pastor Mark e errei o alvo. E o pastor Mark diz, você errou. Então eu errei o alvo. É como errar o alvo com uma flecha. Isso é o pecado. Deus tem um propósito maior para você. Deus tem uma vida melhor para você. Deus tem uma vida de prosperidade para você. Mas você tem errado o alvo. Amém? Então, a palavra sucesso é acertar o alvo. Tucano é acertar o alvo. É a palavra sucesso, é fortuna, prosperidade. Alguns estudos dizem que Eutico quer dizer prosperidade, afortunado ou próspero, bem-sucedido. Quando eu digo isso, você com a caneta, eu sempre me refiro, ok? Da prosperidade como a Bíblia ensina. José foi um homem próspero, ele era um escravo na casa de um egípcio e a Bíblia diz que ele era próspero. Não tinha conta no banco, não tinha patrimônio no seu nome, ele mal tinha boas roupas para vestir, era um escravo, mas a Bíblia diz que ele era um homem próspero. Outra versão diz que ele era bem-sucedido e tudo o que ele fez, Deus fez prosperar. Quando plantava melancia, tinha uma colheita abundante. Quando ele ficou encarregado dos escravos, eles ficaram motivados. Isso é sucesso. Sucesso não é só dinheiro. Você que está anotando, não é só sobre dinheiro, mas também inclui dinheiro. Mas não é a prioridade. Eu quero que a igreja seja próspera no sentido de Gálatas 1. Antes do povo de Deus tomar posse da herança no livro de Josué, no primeiro capítulo, Deus diz, quero que medite na minha palavra. Qual o resultado? Qual era o resultado? Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não mau sucesso, bom sucesso. Amém? Bom é eu, em grego. Sucesso, tucano, eutico. Certo? Bom sucesso. Mau sucesso é você ser sucedido, mas perde sua família. Você tem sucesso, todo mundo te conhece, você é famoso, mas está sofrendo com segredo, com medo de descobrirem. Você quer tirar a sua vida, mesmo sendo famoso. Essas coisas não satisfazem, isso não é sucesso. Deus quer que tenha bom sucesso. Tempo para aproveitar com seus amados. Amém? Então, a Bíblia promete que antes de entrar na terra prometida, do começo Deus diz, quero que seja próspero e tenha bom sucesso. E Josué, como um homem militar, ele iria prosperar. Quando eu falo próspero, eu quero dizer no sentido da Bíblia. Amém? Se você é próspero em tudo que faz, também vai resultar em bênção financeira. Certo? Mas se correr atrás do dinheiro, o amor ao dinheiro, a Bíblia não diz o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todo mal no mundo, a raiz é o amor ao dinheiro. Você pode não ter dinheiro, mas ainda amar dinheiro. Não são só os ricos que têm isso, ok? Se você não fala ok, não importa. É o que é, amém? Logo no começo do livro de Salmos, logo no começo Deus diz, se fizer isso, meditar na minha palavra, de dia e de noite, tudo o que fizer prosperará. Quando eu digo prosperidade para essa igreja, eu quero dizer prosperidade da forma que a Bíblia ensina. Tudo o que fizer prosperará. Às vezes, Deus traz algo bom dos seus erros.
certo? Isso é algo que não dá para aprender de livros e se fazer próspero em tudo que fizer. Ah, Pastor Prince, eu lembro que eu era tão abençoado, sentia a presença de Deus, mas eu não sei o que aconteceu. Eu perdi a prosperidade, perdi esse fluir, essa boa fortuna que eu tinha. Bem, vejamos o que aconteceu. Caiu do terceiro andar tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Agora, Lucas era o companheiro de Paulo e escreveu o livro de Atos, foi ele que escreveu. Ele era um médico. Quando ele diz foi levantado morto, e mais tarde diz que ficaram não pouco consolados, a Bíblia quer dizer que ele estava realmente morto. Se ele estivesse desmaiado, não fazia sentido dizer isso. Ele estava morto, Mortinho da Silva, morto. Matio. Certo? Morto. Você sente que sua prosperidade morreu? Estava viva antes, agora está morta. Como trazê-la de volta? E essa mensagem é para pastores e líderes. Embora esteja pregando para a sua vida pessoal, pode ser aplicada para a sua vida pessoal. É uma interpretação secundária, mas a interpretação principal, na verdade, é para vermos por que a igreja perdeu a sua boa fortuna. É para os nossos tempos. Foi o que Deus me revelou. Disse que é para os nossos tempos, porque aqui diz, no versículo 7, que ele continuou falando até meia-noite. É um tempo muito escuro no mundo. Essa história não foi colocada na Bíblia para nos divertir. Existe um significado nessa história, até no nome do rapaz. Continuando, o rapaz morreu e foi levantado morto. E Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não vos perturbeis que a sua alma nele está. Ou seja, Paulo o ressuscitou. E a palavra alma aqui quer dizer que a sua vida estava nele, que quer dizer que a sua alma voltou. Os judeus entendiam esse termo. Por exemplo, a filha de Jairo havia morrido, Jesus chamou de volta a sua alma. Amém? Com uma palavra, Talitá. Cumi, a sua alma voltou. Quando morre, sua alma sai do corpo e Paulo está dizendo, a sua alma está nele. Com isso, eles entendiam que a sua vida voltou para o corpo. Ok? Agora, e subindo, partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente. De novo, viu? Ainda falou por muito tempo. Viu? Se eu falar muito, os mortos vão ressuscitar. Ainda lhes falou largamente até a alvorada. E partiu. Ontem o meu filho me perguntou o seguinte. Ele entrou na minha sala enquanto eu estava estudando e chegou perto de mim. E quando ele entra na minha sala, eu compartilho as coisas com ele. Ele ama estar com seu pai. Eu sento ele no meu colo e o abraço e disse, vou te contar a história de Eutico. E ele gostou da história. E ele disse, Abba, por que Paulo pregou tanto? Você acha que ele bebia muito café? Meu filho, eu não sei se ele bebia café. Bem, talvez ele bebia Red Bull. Energético. Vou te contar uma coisa. O seu pai, às vezes, quando ele sai com os pastores para algum lugar, talvez comer tarde da noite, eu termino de falar às 2 da manhã. E eu prego. Não é? Porque não é somente um trabalho. Você ama essa revelação de tal forma que não consegue guardar, você tem que compartilhar com o mundo. Você compartilha com os outros e eles recebem as bênçãos. Às vezes eles falam, eu queria estar gravando isso, mas às vezes o fluir de Deus vem no lugar que não é apropriado para gravação. Eu só compartilho. Amém? Eu acho que os pastores não devem só ficar contando piada fora daqui, ficar falando coisas naturais, coisas do mundo. É realmente chamado? Porque se é chamado, você não consegue parar. Então Paulo estava indo embora no próximo dia e queria compartilhar o máximo. Tá entendendo? Certo?
E ele falou largamente até a alvorada. Assim partiu e levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Ele não foi despertado, ele foi ressuscitado. Ele foi ressuscitado, por isso diz, ficaram não pouco consolados. Essa expressão na Bíblia é incrível, diz, e ficaram não pouco consolados. Certo? Ontem, no jogo de futebol, eu te digo que eu estava não pouco consolado. O que isso quer dizer hoje? Estavam felizes ou não? Sim, estavam muito felizes. Não pouco consolado quer dizer que estavam muito felizes porque eles sabiam que o rapaz estava morto. Tinha até um médico para confirmar isso, ok? Então vamos olhar para essa história e ver os segredos contidos nela. Se aplica à igreja e se aplica à sua vida. Como restaurar a boa fortuna? Como restaurar o sucesso que Deus quer para você na sua vida? Amém? A primeira coisa é o seguinte, você notou, no verso 7 tem 4 períodos de tempo. O primeiro dia da semana, no dia seguinte, havia de partir no dia seguinte. Existe uma versão onde diz pronto para partir pela manhã. Meia-noite. 3 períodos de tempo em um verso. O próximo é encontrado no verso 11. E subindo, lhes falou largamente até a alvorada. Então tem 4 períodos de tempo nessa história. Deus quer que prestamos atenção em todos eles. Em primeiro lugar, no primeiro dia da semana. Eu creio porque Deus colocou isso fortemente no meu coração. Eu creio, e às vezes eu sou o tipo de pessoa que penso, estamos debaixo da graça e os dias da semana não são tão importantes assim. Mas Deus me disse, nós temos que restaurar a glória do primeiro dia da semana. Existe uma diferença. Você sabe qual é o primeiro dia da semana? Domingo, não é o Shabat. Não é o sábado. O Shabat é no sábado. Você não pode dizer, eu vou tirar um momento sabático se for em qualquer outro dia. A lei é a lei. Amém? O sábado era o Shabat dos judeus. Para eles trabalhavam e depois descansavam. Para nós, debaixo da nova aliança, debaixo da graça, Deus começa com o descanso. E aí trabalhamos. Em um princípio é, faça e vai viver. Mas a graça diz, viva primeiro, tenha vida e depois faça. Amém? 4 períodos de tempo. Primeiro, o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Se pensar, na verdade, devemos descansar no sábado. Tem muitos livros escritos sobre isso. Então devemos seguir exatamente isso. Mas a Bíblia diz que quando estamos falando da lei, o sábado foi antes da lei, sim. Mas não esqueça, quando Deus ordenou o Shabat, foi em um sábado. Ok? Porque Deus descansou do trabalho da criação. E o que aconteceu? Adão e Eva pecaram. E desde então, isso quebrou o descanso de Deus. Deus tem trabalhado desde então. Porque quando Jesus curou um homem no sábado, eles o acusaram e ele disse, o meu pai tem trabalhado desde então e eu trabalho. O dia do descanso foi quebrado com o pecado do homem e Deus voltou a trabalhar a favor do homem para restaurá-lo. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vocês me entendem? Ok? Então, Deus está nos mostrando uma nova ordem do descanso e é por isso que o Pai ordenou que a festa das primícias fosse num domingo. Jesus foi crucificado na Páscoa, 3 dias depois ele ressuscitou num domingo, não num sábado. Sábado foi sepultado no túmulo, mas domingo ele ressuscitou dos mortos. Em primeiro lugar, isso foi baseado na festa das primícias para cumpri-la. Então, o Deus Supremo escolheu o primeiro dia da semana. Está me ouvindo? Veja, no primeiro dia da semana de madrugada, era um domingo. As mulheres vieram e não encontraram o corpo de Jesus, havia ressuscitado. Vamos para João,
Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o domingo, na manhã que Jesus ressuscitou, naquele mesmo dia à tarde, Jesus apareceu e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Eles estavam reunidos como em Atos 20. Paulo estava lá e eles estavam reunidos. E Jesus apareceu no meio deles. E tinham medo. Você sabia que o medo é um pecado? Se ler Apocalipse, o primeiro grupo de pessoas que é lançado no lago de fogo tem medo. Você não sabia disso? Você aponta o dedo para as pessoas? Para pecados externos? Certo? Mas ter medo também é pecado. Quando você julga as pessoas baseado nos seus pecados, você baseia nos pecados que acha grande. Deus não trabalha assim. Então, Senhor anotador, tudo que não é da fé é pecado. Amém? Então vamos lá. Aqui diz: chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Aqui está o padrão do que ele quer fazer todo domingo. Todo domingo. Então esse ano ele vai aparecer no nosso meio, certo? E realizar milagres. Os milagres não podem acontecer, nem as curas, sem a presença dele. Ele nos diz que quando estamos reunidos no domingo, ele está lá. Ele está lá. Por isso que é chamado Dia do Senhor. Domingo é o Dia do Senhor. Uma nova ordem chegou. Não estamos na velha ordem, sob a lei, sob a criação, estamos sob a redenção. Na criação, o dia do descanso é o sábado. Na nova ordem, no próximo dia, um novo começo. É chamado do 8º dia. É chamado Dia do Senhor. Também, como no livro de Apocalipse, João diz: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E eu ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. É um padrão que vemos. No domingo vai ouvir sua voz. Uma voz que revela quem ele é. Porque quando você sabe quem ele é, você sabe quem você é, porque você é herdeiro com Cristo. Um dos dons do Espírito que é a cura, essa cura que está sentindo é sua. Você herdou através de Jesus. Amém. Então, voltemos a João e vemos um padrão. No meio do nosso pecado, do nosso medo, no meio do nosso temor, Jesus veio e pôs-se no meio. O pecado não impede ele de aparecer. Mas onde apareceu? No lugar onde estavam reunidos, que era o cenáculo. Ele apareceu no meio deles e ele disse: paz seja convosco. E dizendo isso, por que diz dizendo isso? Porque está destacando o que ele disse. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. É o trabalho completo. Ou seja, a base para você ter paz, paz na consciência, é saber que ele pagou por seus pecados. Esse é o recibo divino. O recibo divino. Sabe de algo? Eu comprei seus pecados e Deus virou as costas e derramou sua ira. As costas de Deus significam a ira e o julgamento. Quando ele carregou nossos pecados, ele nunca pecou, mas carregou nosso pecado e recebeu a punição que era para nós. Agora, o fato dele ter ressuscitado significa que é um trabalho completo. Deus o fez assentar na sua destra. Que grande honra que foi dada a ele, você entende? Então, aqui diz, e dizendo isso lhes mostrou as mãos. A paz vem pelo trabalho acabado. E diz: alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. Agora viram o Senhor e se alegraram. Agora é alegria. Então, paz e alegria vão acontecer quando se reunirem no domingo para se lembrarem do Senhor. E isso vai contra os que dizem: aqueles ali são só crentes domingueiros. Você não está feliz que eles estão vindo no domingo? Por que criticá-los? Tem muita gente lá fora que nem vem para a igreja, só aparece no Natal para dizer Feliz Natal, para cantar e ir embora, certo? E você está aí criticando as pessoas que só vêm para a igreja no domingo. Sim, nós temos que ser crentes a semana toda, eu entendo tudo isso. Mas domingo é um dia especial, ordenado pelo Senhor.
Não diga que não é especial. É quando ele revela a obra completa e a sua pessoa. A obra completa ministra paz e sua pessoa ministra alegria. É por isso que a Bíblia diz que onde foreis sereis uma bênção, saireis com alegria e em paz sereis guiados e todas as árvores do campo baterão palmas. Você será uma bênção aonde for. Os caminhos tortos vão se endireitar, todos os espinhos vão dar flores, tudo que é amaldiçoado vai se tornar bênção. Quando sair com alegria e em paz ser guiado, aqui está o padrão. Sair em alegria e em paz ser guiado, olha o contexto, é depois da obra completa. Depois de Isaías 53. Amém? Também no domingo, Jesus ensinou no caminho de Emaús. Domingo, ele ensinou para eles coisas a respeito dele mesmo. E os corações se aqueceram, isso é alegria. O coração deles ardeu, sentiram o amor de Deus. Quantos de vocês, quando a palavra de Deus é pregada, você fica, seu coração arde. Vai ver mais disso esse ano. Amém. Vai ver mais. Eu oro para que você busque por esse coração ardente. Não um intelecto frio. Deixe o seu intelecto em casa. Mas coração quente. Traga o seu intelecto, sim, você entendeu. Amém? Preciso do intelecto para escrever. Certo? Então, traga o seu intelecto. Não deixe o seu intelecto em casa, ok? Só tem que lavar seu intelecto. Assim, com o sangue de Jesus, e depois colocar de volta. E vai estar bem. Vai colocar de volta e vai estar bem. Amém? A maioria dos crentes, quando viram o cérebro, ficam normais. Como no reino de Deus tudo é o contrário. Quer ser grande? Sirva. Amém? Se exaltar, vai ser rebaixado. Amém? É o oposto do que o mundo diz. Busque ser o número 1. Cuide do número 1. Esqueça os outros. Jesus diz, sirva e será grande. Até o princípio de companhias bem-sucedidas, elas aprendem a servir as necessidades dos outros. Uma empresa que faz isso com integridade vai durar muito e vai crescer. No momento que esquecem que é sobre as pessoas e só pensam na margem de lucro, começam a diminuir. Até no mundo esse princípio se aplica. Ok, não me distraia, vamos continuar. Então, até mesmo no caminho de Emaús, aquele dia era um domingo. Ele falou as coisas que constavam ao seu respeito e terminaram com a ceia em um domingo. E é por isso que nessa igreja eu não falo para todos os pastores ou outras igrejas, é uma revelação pessoal. Todo domingo participamos da ceia do Senhor, porque é sua obra completa. Coloca o nosso foco nele. Mas pastor, não pode virar um ritual. Mas sabe de algo? Comer sua refeição pode virar um ritual. Se perguntar para alguns o que você comeu, eles vão ter que parar e pensar no que acabaram de comer. Se for uma inconveniência, não faça. Amigo, siga sua revelação. Faça com amor. Então, a ceia do Senhor. Você está entendendo? O que acontece se você faltar um domingo? Naquele mesmo domingo que Jesus tinha aparecido no cenáculo, alguém havia faltado. Seu nome era Tomé. E chamamos ele de incrédulo. Quando pensamos nele, pensamos naquele incrédulo. Não é? Se ele voltasse aqui, iriam perguntar, por que você é tão incrédulo? Você fez outras coisas, por que você é chamado assim? Para sempre você vai ser chamado de incrédulo? Graças a Deus por Tomé, graças a Deus pela vida dele. Mas igreja, aqui nós vemos que o domingo é importante porque Tomé estava ausente e ele se tornou um incrédulo crente. É um paradoxo, é um incrédulo crente. Conhece alguém assim? Falta um domingo e se tornam incrédulos crentes. O mundo é mais forte. E ele diz, se eu não ver os furos em suas mãos, eu não acredito. E no próximo domingo Jesus apareceu. Pare! Por que Jesus não apareceu para ele na terça?
Por que Jesus não apareceu para ele na quinta? Ah, pastor, porque naquele dia estava tendo um jogo de futebol. Por que Jesus esperou para o próximo domingo? É uma lição para todos nós, para nos ensinar o quão valioso e importante é o domingo para ele. E para dizer que não somente o Pai ordenou a festa das primícias no domingo, Jesus ressuscitou, a segunda pessoa da Trindade ressuscitou no domingo, mas o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, desceu e batizou a igreja, o nascimento da igreja. No livro de Atos, no cenáculo, ele desceu no domingo. Pentecostes. Pentecostes é 49 dias, certo? Daqui, o dia 49º é o Shabat. O 50º dia, Pentecostes é 50. Depois da festa das primícias, ele veio no domingo. Então, isso nos mostra a Trindade. E tem gente que diz que cultuar a Deus no domingo é tradição do homem. Agora você entende que a Trindade está envolvida. João disse: eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi uma voz. Deus nos diz que vai falar conosco de maneira mais clara. E os crentes são sempre super espirituais. Você diz para eles: nós vamos fazer esse propósito de oração, e eles dizem: eu posso pedir qualquer hora para Deus. Certo? Eles não veem como Deus vê. Existem estações especiais de unção. No Antigo Testamento, as pessoas estavam do lado de fora orando na hora da oração. Zacarias, o pai de João, estava no altar do incenso. E estavam esperando ele no altar do incenso e estavam orando do lado de fora, porque sabiam que na hora da oração Deus ouvia. Eles tinham a hora da oração, mas nós podemos orar qualquer hora? Sim. Mas existem ocasiões especiais, por exemplo, quando eles se reuniram como igreja e em uma voz eles oraram, o lugar tremeu e foram cheios do Espírito. Existem formas diferentes de orar. Se de uma maneira não funciona, tente de outra maneira. Amém? Você me entende? Muitos anos atrás, Deus me revelou: todo ano, peça para o povo focar em 3 pedidos. E eu creio que existe uma unção especial, eu creio. Em estações, você pode orar qualquer hora. Mas eu te aconselho, se orar sozinho e nada acontece, talvez tenha que orar com outra pessoa. Certo? Aquela pessoa que está escrevendo contra mim. Se sua oração não está funcionando, talvez Deus quer que você venha até mim para orar por você. Dessa forma, você se humilha. Por exemplo, aconteceu com Samaria. Quando Samaria recebeu a palavra de Deus, certo? Não receberam o Espírito Santo. Certo? E o que aconteceu? A igreja teve que enviar Pedro e João para orarem por eles. Os samaritanos e os judeus não tinham comunhão. Foi uma forma de humilhá-los para perceberem que, apesar de serem salvos, precisavam dos judeus, Pedro e João, os irmãos judeus, para virem orar. Às vezes, você está doente e diz: Deus escuta minhas orações, não preciso de ninguém. É orgulho. Deus te ama tanto que quer quebrar esse orgulho, está te atrapalhando de pedir desculpa para os seus filhos, para sua esposa. Esse ano vamos quebrar esse orgulho, em nome de Jesus. Então, vamos voltar para a história, porque o tempo está passando e eu preciso terminar, ok? Uau, o tempo voa. Devo pregar até meia-noite? Ok. Eu falei de 4 períodos de tempo. Temos o primeiro dia da semana, está também em 1 Coríntios 16. Diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade. Ok? Primeiro dia da semana. Coleta, oferta. Está na Bíblia. Posso ofertar outro dia? Claro que pode. Mas Deus ordenou também. Mostra o quanto Deus honra esse dia. O domingo não é ideia do homem. É uma figura de estar sob a graça. Uma nova ordem chegou. Eu disse: uma nova ordem chegou. Então, até para Tomé, no próximo domingo, Jesus apareceu. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos e veio Jesus. Não aconteceu segunda, terça ou quarta, foi no próximo domingo. E Jesus disse: põe o dedo aqui e vê as minhas mãos. Não sejas incrédulo, mas crente.
Então Tomé teve esse privilégio de tocar em Jesus. Você está numa posição melhor, porque ele disse, porque me viste creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Você tem uma bênção que Tomé não teve. Amém? Voltando a Atos 20, Paulo se prolongou e haviam muitas lâmpadas, ok? Então tem 4 períodos de tempo e eu fiquei preso no primeiro. Preso na revelação, é o mel que está descendo da colmeia. Cai bem devagar, o mel não cai, ele cai lentamente. No livro de Cantares, o noivo olha para a noiva, Jesus olha para a igreja, para o crente diz, teus lábios destilam mel. Certo? Lentamente, com doçura. Amém? Mas você está com pressa. Eu tenho que te dar o mel bem rápido e jogar tudo em cima de você. Havia muitas lâmpadas, então Paulo estava pronto para partir no próximo dia, pronto para partir. O que isso quer dizer? O Espírito Santo é testemunha, pronto para partir. Que período de tempo é esse? O arrebatamento. Pode acontecer a qualquer momento, ok? Isso é esquecido. O Espírito Santo está nos mostrando que a Igreja de Jesus não é bem-sucedida, próspera, como era no livro de Atos, naquele período de tempo. E na Idade Média a igreja perdeu a prosperidade, perdeu o Eutico, certo? E Deus levantou Martinho Lutero. E ele pregou algo que já havia sido pregado. O quê? A revelação paulina. E é aqui onde eu quero chegar. Devia seguir viagem no dia imediato. Quem nos deu pela primeira vez a revelação do arrebatamento? O apóstolo Paulo. Vou dizer algo sobre Paulo. Alguns dizem, Pastor Prince, você prega muito das cartas de Paulo. Escute, a Bíblia é toda para nós. Toda ela é para nós. Toda a escritura é inspirada por Deus e é proveitosa, ok? Para repreensão, para correção e para educação na justiça. Ela é para te equipar, para te aperfeiçoar, para te completar. Mas escute com cuidado. Tendo dito isso, o Antigo Testamento, se você ficar preso nele, você pode se tornar bastante legalista. Vai ficar muito concentrado no julgamento. Minha esposa certa vez ficou presa no livro de Ezequiel e disse, estou tentando perseverar. Ela tem a sua leitura diária e ela estava lendo Ezequiel e Jeremias e disse, tem muito choro, coitado de Jeremias. Coitado de Ezequiel, foi rejeitado. E eu falei para ela, você deve ler o Novo Testamento também. Tem que interpretar tudo à luz do Novo. Tem que trazer os tesouros do Antigo por causa do Novo. Tem que estar estabelecido na revelação paulina. Por que você fala revelação paulina? Porque Deus escolheu Paulo, mas não desprezamos Pedro e João. O ministério deles é igualmente importante, na verdade, indispensável. O que eles compartilharam. Mas Deus deu uma honra especial para Paulo, para escrever 3/4 do Novo Testamento. E é pela revelação de Paulo que conhecemos a justiça pela fé, que quando Martinho Lutero pregou, a igreja foi restaurada ao seu estado próspero. E as pessoas também começaram a prosperar. Começaram a ser abençoadas, foi a restauração da justificação pela fé. Nós sabemos que foi Paulo e João estava lá na cruz, ele viu a cruz, mas não entendia o que estava acontecendo. Ele estava lá com Maria, mãe de Jesus. E Pedro estava distante olhando para a cruz e sabia o que havia acontecido, sabia que Jesus havia morrido. De uma maneira geral, ele sabia que Jesus havia morrido pelos nossos pecados, mas não conhecia a justificação pela fé, porque foi algo que Jesus ressurreto revelou para Paulo. Paulo disse, eu joguei os crentes na prisão, eu os persegui. Quando apedrejaram Estevão, o primeiro mártir da igreja, eu estava segurando as capas dos que o apedrejaram e ele era a maior autoridade dando sua aprovação. Vai em frente, mate-o. Mas no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele e ele caiu do seu cavalo, literalmente. E Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo disse, eu era um blasfemo, eu sou o pior dos pecadores, mas recebi sua misericórdia. Sabe o que disse em Efésios 3?
Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Deus não revelou para gerações anteriores. Se ler o Antigo Testamento, é proveitoso. Vai poder aprender muito ali, mas não foi escrito para você. Não aceite o julgamento ali para você. Pode aprender de suas vidas. Assim como se eu lesse algo de uma celebridade que eu admiro, um jogador de futebol ou alguém assim, ler algo do Cristiano Ronaldo para alguém que seja um fã e eu digo, posso ler? Ele diz, sim. E eu leio, mas algumas coisas são pessoais. Ele disse, a vitamina D me ajudou muito. Se ele disse isso, talvez possa te ajudar também. Algo entre amigos. E eu leio aquilo e digo, talvez vá me ajudar também. Mas nem tudo que está escrito é para mim. Você me entende? Então tenha cuidado. Mas no que diz respeito às epístolas, é tudo para você. Foram para a igreja, para os que estão sob a graça. Certo? Então Paulo diz, não foi manifestado aos filhos dos homens, mas tem sido revelado aos seus santos apóstolos e profetas, que os gentios são co-herdeiros e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Agora olhe o verso 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim o mínimo de todos os santos, porque ele perseguiu a igreja antes de conhecer Cristo. Me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. A todos. Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então Deus enviou seu Filho para não só ser perdoado, mas justificado pela fé. Essa é uma revelação paulina. Amém? Está ouvindo? Amém? O arrebatamento é uma revelação paulina. A Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, Paulo poderia ter perguntado para Mateus, Marcos ou Lucas. Na verdade, Mateus e Marcos, ele poderia ter perguntado, me conte sobre a Santa Ceia. Mas não, Jesus mesmo revelou para Paulo. Ele diz, eu recebi do Senhor Jesus. Na mesma noite em que foi traído, tomou o pão. Ele recebeu a revelação. É por isso que ele fala que devemos discernir o corpo de Cristo. Para não morrer antes do tempo, para ser curado, para ficar forte. É porque não discernem o corpo de Cristo. Paulo teve uma revelação. Quando as pessoas veem a cruz, veem um mártir pendurado ali. Outros olham e dizem, coitado daquele homem, por que teve que morrer? Mas quando Paulo olha para aquilo, ele vê a revelação. Você vê? A velha criatura terminou ali. Você vai ressuscitar ali e se tornar uma nova criatura com ele. O mistério do corpo de Cristo foi dado a Paulo. O alto chamado da igreja e a sua herança foram dados a Paulo. Amém. Você está me entendendo? O arrebatamento não é uma ideia do homem. Não foi alguém no século XIX que inventou essa ideia do arrebatamento. Não foi alguém que tirou da própria cabeça. Não, meu amigo. Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 4, eu digo para vocês, pela palavra do Senhor. Eu digo a vocês pela palavra do Senhor. E fala da ressurreição. Nem todos morreremos, ele está vindo para nós. Os mortos ressuscitarão primeiro. Minha mãe, nova de novo. Não vai ser um espírito voando, sabe? Vai estar vestida, vai ter um corpo eterno, para sempre jovem, forte, saudável. Nunca vai morrer. Estamos esperando isso, então Paulo pregou até estar pronto para partir no próximo dia. A versão King James diz amanhã. O que isso nos diz? Imagine, esse ano viva a vida, é isso que ele me disse, viva a vida 24 horas, só pensando nas 24 horas. Faça os seus planos, mas se ficar se preocupando, é melhor parar de fazer planos. Viva o agora. Diga para aquela pessoa que o ama agora. Viva nas 24 horas.
É incrível o que isso vai fazer com a sua preocupação, ataques de pânico. Fica pensando, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer semana que vem? Pare com isso e viva nas 24 horas. Porque amanhã você vai partir. Ele pode voltar amanhã, pode voltar outro dia, a gente não sabe. Mas vivemos prontos para partir. Eu não estou falando da morte, eu estou falando que ele vai voltar. Vamos subir, não descer. Essa é a postura cristã, esperar o Filho dos céus, é o que a palavra diz. Toda geração tem essa possibilidade, mas nós estamos muito perto. Amém? E o que aconteceu? Paulo se estendeu até meia-noite, estava escuro. Era meia-noite, estava muito escuro. Não estou certo? Oi? Ao nosso redor tem corrupção moral. Tem tanta coisa, não dá nem para acreditar que 20 anos atrás ninguém permitia essas coisas. Está muito escuro. Onde nossos filhos vão encontrar sua bússola moral? O caráter piedoso para construir uma vida de sucesso? Existem trevas ao redor. Veja, diz, Paulo pregou até meia-noite. Nós devemos ouvir a revelação de Paulo até a meia-noite. Alguém não ouviu, certo? Continuando, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Muitas e muitas luzes, lâmpadas. Isso é lindo. Quando leio isso, me lembro daquele tempo que houve escuridão no Egito. E houve trevas espessas sobre a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel, o povo de Deus, tinham luz nas suas habitações. Se você pensar por um momento, isso quer dizer que eles tinham combustível e lâmpadas. Ei, os egípcios também tinham. Na verdade, os israelitas eram escravos, os egípcios não. Os egípcios tinham muito combustível, velas e lâmpadas. Tinham acesso a tudo isso, mas não conseguiram acender uma luz. Foi uma escuridão sobrenatural. Não podiam se livrar. Mas nas casas dos filhos de Israel, a luz também foi sobrenatural. Então eu te digo que esse ano, a sua casa, as habitações de todas as famílias, habitações está no plural, a sua casa vai ter luz sobrenatural. Estou orando por isso para minha família, os meus filhos. Meu filho vai fazer 12 anos esse ano. Eu oro para que ele veja mais luz. Quando você vê luz, não consegue deixar de ver. Ou então ele vai ser influenciado pelas redes sociais, os seus amigos, influenciado pela televisão e tudo isso. Existem trevas ao redor. Temos que orar que a luz brilhe na nossa família. E se estiverem deprimidos numa escuridão, perdidos em si mesmos e com pensamentos obsessivos, pelo menos vão saber como voltar para a luz. Assim eles vão poder expulsar as trevas, amaldiçoar as trevas. Quando tem luz, as trevas vão embora. Às vezes você não entende tudo que eu prego. Sim, mas a luz acende. A luz vem. Eu não consigo explicar, mas eu entendo. Amém? Isso aconteceu comigo quando eu era jovem, na igreja. A luz acendeu, eu disse, isso é real. Isso não é brincadeira de igreja, é real. A presença de Deus é real. A Bíblia é real. Vamos voltar à história, não me distraiam, por favor. Vamos terminar, vamos lá. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, é uma figura, e estava escuro em toda aquela área em volta do cenáculo, mas no lugar onde estavam reunidos, no 3º andar, estava tudo claro. Paulo estava lá e podemos usar esse exemplo de muitas lâmpadas através da história da igreja. Martinho Lutero foi um, Moody foi outro, todos os heróis da fé através da história. Vimos muitas lâmpadas no nosso cenáculo. O cenáculo é a igreja de Jesus Cristo. E aqui também pode ser aplicado de uma forma secundária para lâmpadas na sua casa. Certifique-se que tem muitas coisas na sua casa que ministram luz. Bons livros ao redor. Amém. Deixe sua família ver os versos da Bíblia. Não tenha somente coisas mundanas na sua casa. Aí você se pergunta, de onde ele aprendeu isso?
Foi de você. Seus filhos se alimentam dessas coisas. A Bíblia diz, coloque os versos à vista, amém? Na verdade, em Deuteronômio fala para colocar nos umbrais das portas, nos portões. Deixe eles terem acesso. Dê um tempo para eles. Você já falou para eles, já pensou nos 3 pedidos? Tire um tempo para orar. Fica animado com o domingo. Comece a ficar animado e os seus filhos também vão ficar animados. É o melhor dia da semana. Amém? Eu vou te dizer, e Deus é minha testemunha, já ouvi tantos testemunhos e eu me conheço. Antes de eu me tornar pastor, eu trabalhava fora da igreja, mas eu pregava na igreja e eu não era pastor. Eu pregava e ouvia testemunhos de outras pessoas. Eu me dedicava muito na pregação, mas segunda tinha que trabalhar. De alguma forma. Na segunda, eu recebia tantas bênçãos. Segunda-feira. Muitos empresários dizem que fecham o negócio segunda. Amém? Precisamos da ajuda de Deus, da graça de Deus. Um certo homem me disse, ele disse, Pastor Prince, eu entendo tudo isso sobre o favor, que Deus ajuda, Deus abençoa, mas eu trabalho duro, você sabia? Eu trabalho duro para fechar minhas vendas. Ele foi o vendedor do mês naquele mês. Ele disse, eu trabalhei muito duro para isso. E eu disse, qual o seu problema? Ele disse, o meu problema é que eu não sei que parte que Deus está me ajudando, que parte eu estou trabalhando para receber. Então eu coloquei minha mão no ombro dele e disse de forma bem simples, ok, então você quer saber qual a parte de Deus e qual a sua parte? Eu vou orar por você agora, ok? Eu vou orar. Vou pedir para Deus remover todo o envolvimento e revogar todo o seu favor, todos os caminhos que Ele consertou, até mesmo antes de você chegar, quando Ele trabalhou no coração daquele cliente, antes de você conhecê-lo. Até naquele momento que Ele te deu favor aos olhos do seu chefe, o seu chefe disse, aquele rapaz trabalha bem, ele é de Deus. Ok, tudo isso eu vou pedir para Deus tirar. Ok, só por um mês. Eu disse, e no final do mês você volta e me diz. E ele colocou a mão dele na minha mão e ele disse, pastor, eu só estava fazendo uma pergunta, deixa do jeito que está. Amém? Alguém quer uma oração? Se você duvida do envolvimento de Deus, lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá poder de adquirir riqueza. Amém? Não é a ajuda do governo, não é o governo, não é o mundo, não é o seu chefe, não são sua fonte, mas Deus é. Amém? Deixa eu terminar, por favor. Ok, voltando ao texto, o que aconteceu? O garoto afortunado caiu do 3º andar e ele estava sentado na janela. Ok, vou te dar um conselho, não sente na janela. Ok? Se esqueceu o que eu preguei, só se lembre, não sente na janela. O que isso quer dizer? Ok, quando senta na janela, certo? De certa forma, você está, na verdade, sentado na janela, você está em cima do muro. Você vê as trevas lá fora. Na verdade, vê mais trevas, porque tem mais espaço lá fora. E olha para dentro, está claro, tem muitas lâmpadas. Mas você está no meio. Esse é o problema que temos hoje, especialmente entre os jovens. E esse rapaz era um jovem. Deus está nos dizendo como alcançar a próxima geração. E Deus me disse claramente que nesse ano devemos alcançar os jovens, ter esse propósito, todos os eúticos, e trazê-los para a casa de Deus. E a propósito, sim, não vou deixar isso passar. Se assentar na janela, e a janela geralmente é quadrada, ou um retângulo, e você está vendo tudo o que está acontecendo como se fosse numa TV. Você não está envolvido, não está dentro. Está em cima do muro e você está ali aqui, está distraído. Eu acho que eu ouvi alguma coisa. Você está olhando para as trevas e olhando para a luz. E a Bíblia diz que ele caiu durante o discurso de Paulo. E não só isso. A igreja tem fechado seus ouvidos à pregação de Paulo. Justificação pela fé, a revelação de Paulo.
Eles dizem, eu leio minha Bíblia, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, só o que está em vermelho. As palavras de Jesus, escute, são palavras de Jesus, mas foram palavras, na maioria das vezes, dirigidas aos judeus. Sim, muitas delas são aplicáveis a nós hoje. É claro, mas onde ele diz não tomei o rumo dos gentios, mas procurai as ovelhas perdidas de Israel, não se aplica a nós hoje. Certo? Tome uma espada. Tem uma parte que diz não se aplica a nós hoje. Você está ouvindo? Mas no fim, no cenáculo, Jesus disse a eles, tenho muito mais para compartilhar. Isso quer dizer que no final do seu ministério de 3 anos e meio, tudo aquilo era leite. Leite. E ainda não era o alimento sólido que vem através da revelação de Paulo. Mas pastor, eu prefiro acreditar em Jesus. Escute, não tem competição. As palavras de Paulo não eram dele. 1 Tessalonicenses 2, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, que com efeito está operando em vós. Paulo está dizendo, eu recebo o meu ensinamento da justificação pela fé, do arrebatamento, da Santa Ceia, do mistério do corpo de Cristo. Tudo isso eu recebi do Senhor. Ou seja, está dizendo, eu leio apenas os ensinamentos de Jesus que estão nos evangelhos. Você está ignorando quando ele disse no final do seu ministério, ele disse, tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando o Espírito vier, o ministério de Paulo foi aludido ali, porque ele escreveu 3/4 do Novo Testamento. Então, as palavras de Paulo não são dele próprio, são palavras do Cristo ressurreto. Não o Cristo que estava na terra, mas do Cristo ressurreto. Portanto, todas as cartas de Paulo, pode ler livremente, é tudo para você. Amém? Encontre uma igreja onde a revelação de Paulo está sendo exposta. Realidades da nova criatura estão sendo reveladas. Esse jovem caiu na pregação de Paulo. Você achava que ele estaria emocionado em ouvir Paulo? Não, porque ele estava olhando para os dois mundos. E Paulo estava pregando. Você sabe o que é uma morte mental? É quando não consegue lembrar das coisas. Certo? A depressão pode ser uma morte mental. Morte no relacionamento é quando você perde alguém que ama. Não estão mais juntos. Eram tão apaixonados, agora não se dão. Só sabem brigar. A morte está chegando. Deus nos mostra um motivo porque você não é mais próspero em certa área e a morte está chegando. Qual a resposta? Lemos aqui que ele caiu e morreu. E de onde ele caiu? Caiu do 3º andar. É onde estamos assentados com Cristo. A Bíblia diz que existem 3 céus, certo? O céu atmosférico, o céu do universo e o 3º céu, que você não pode ver com seus olhos. É onde Deus mora. Tão lindo, perfeito. E estamos assentados lá. Como sei disso? Revelação paulina. Pelas cartas de Paulo. Estamos assentados com Cristo. E quando esquece a verdade, você cai do lugar alto. Escute, no Novo Testamento não diz deslize. Deslize é assim. Veja, deslize é no mesmo nível. É assim. Ok? Oh! Viu? Pedra de tropeço. Tem uma diferença. Isso é deslizar, isso é uma pedra. Não coloque uma pedra na frente ou atrás do seu irmão. Sabe o que é cair? Cair, lá de cima, você cai. No Velho Testamento diz que Deus iria perdoar os deslizes de Israel, porque estavam nesse nível baixo. Mas cair da graça, no Novo Testamento é cair da graça. Quer dizer que a graça está mais alto. O propiciatório estava aqui, na arca, e a lei estava aqui. Quando volta para a lei, você cai da graça. Você cai da graça tentando cumprir a lei. Ok? Então, e qual é a resposta? Vamos para a conclusão e você pode ir para casa. Ok. A resposta é Paulo desceu. Igreja, essa nova geração, não podemos só bater neles. Não podemos brigar com eles, temos que descer para o seu nível.
Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Ele o abraçou. A Bíblia diz que até o lenço de Paulo expulsava os demônios. E eram lenços cheios de suor. Imagina isso, eu estou esperando o dia. Uou! Aleluia! Onde o poder de Deus vai ser tanto que vai pegar um lenço, colocar em alguém e os demônios vão fugir. Amém? Curar as pessoas. Amém? E Paulo era assim. Ele era tão ungido, ele abraçou o menino, eu tenho certeza que ele orou em nome de Jesus e o menino ressuscitou. E o que ele fez? Porque aconteceu isso, vamos continuar amanhã. Não, ele voltou para cima. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E falou largamente, ainda pregou. Veja, concluindo, e você diz, lá vem esse cara. Ele acha que é o apóstolo Paulo. Agora você entendeu porque eu prego assim. E aquele cara com a caneta não para de escrever. E subindo de novo, partiu o pão, falou largamente até a alvorada. A alvorada é o quê? Quando o novo dia chega. Quando a noite vai embora. A Bíblia diz, o dia está chegando onde não haverá mais noite. Quando Jesus voltar, não no arrebatamento, no fim, na volta de Jesus. A igreja está esperando pela brilhante estrela da manhã. Israel está esperando pelo sol da justiça. Qual a diferença? A estrela da manhã aparece bem cedo. Se você olhar para o céu lá para as 4 ou 5 da manhã, vai ver uma brilhante estrela que geralmente é Vênus. Ela é conhecida como a estrela da manhã. Cedo pela manhã. Jesus ressuscitou cedo pela manhã. Nós vamos ser arrebatados primeiro. Israel vai ficar aqui, exceto para os que são salvos, mas muitos são incrédulos. Portanto, estão esperando pelo sol da justiça. O sol surge mais tarde pela manhã, depois da alvorada. Então Paulo pregou até a alvorada e levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. É interessante, e nos próximos dias eu vou compartilhar com vocês de uma forma interessante de ressuscitar os mortos. Elias abraçou o menino que estava morto. Seu sucessor, Eliseu, abraçou outra criança. Ambos ressuscitaram. Aqui vemos Paulo abraçando o rapaz, provavelmente era um adolescente. Ele o abraçou e ressuscitou. Deus falou comigo sobre esses abraços. Eu perguntei, porque nesse ano existe algo sobre o abraço. Vou deixar para a semana que vem. Então, eu quero te dizer, não somente a próxima geração para a igreja, mas também para os seus filhos. Como trazê-los de volta? Como trazê-los de volta? Trazê-los de volta à vida, trazê-los de volta aos lugares altos em Cristo. Amém? Amém? Não é por qualquer motivo que Eutico significa próspero. Ele também era um jovem. Deus diz à igreja que a sua prosperidade, suas bênçãos estão na próxima geração. Porque nesse ano o nosso foco deve estar em ajudá-los, em capacitá-los e também em alcançá-los. Amém? E nos próximos dias vou compartilhar, nas próximas semanas vou compartilhar o que Deus me falou sobre esse abraço. Nos 3 exemplos houve um abraço e um cadáver. Amém? Glória a Deus. Foram abençoados? Amém. Dê a Jesus o louvor. Então, aprendemos a valorizar o primeiro dia da semana e viver como se a alvorada estivesse chegando. Amém? E esse será o último dia. E psicologicamente também é bom viver um dia de cada vez. Faça os seus planos, mas planos sem preocupação, sem ansiedade. Mas viva o hoje. Viva somente para o hoje. Não deixe sua mente ficar no amanhã. Jesus disse no Sermão da Montanha, não se preocupe com o amanhã, ele cuidará de si mesmo. Viva um dia de cada vez. Hoje já é suficiente. Ok? Número 2, já é meia-noite. Você notou? É meia-noite. É um tempo escuro. Você não pode ficar em cima do muro. Eu venho para a igreja de vez em quando. Sabe, eu ainda amo algumas coisas do mundo. A morte vai chegar.
Eu não estou só falando de morte física. Também existe a morte física, existem casos assim. Perdem suas vidas porque deixaram a igreja e mergulham em todo tipo de vício e de repente essas pessoas morrem por causa de drogas e outras coisas. E dá para encontrar a origem de onde o seu pai diz, vamos para a igreja, e você diz, estou muito cansado hoje. Todo domingo é importante. Tomé se tornou um incrédulo crente. Jesus apareceu de domingo a domingo, de forma ressurreta. Amém? Você perdeu sua prosperidade? Você parou de escutar a revelação de Paulo, pregação do Novo Testamento? Você parou de ouvir pregações? E nessa igreja se prega muito sobre as revelações de Paulo, não é? Vamos dar a volta agora. Isso é chamado arrependimento. Vamos mudar nossa mente e priorizar o dia do Senhor. Priorizar a ceia do Senhor. E eu não mencionei a ceia do Senhor, mas está lá. Ela é crucial para a nossa saúde e longevidade. E também para a nova geração. Amém? Glória a Deus. Antes de orar pelos 3 pedidos, se você ainda não aceitou a Jesus, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço por teu grande amor por mim e eu confesso que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, porque Cristo morreu pelos meus pecados e tu ressuscitaste dos mortos e todos os meus pecados foram apagados naquela cruz. Obrigado, Pai. Estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Em nome de Jesus. Amém. Meus parabéns. Você agora é um filho de Deus. Amém. Pecados perdoados. Bem-vindo à família de Deus. Fique de pé agora. Você está com os 3 pedidos de oração com você? Como Zacarias, o povo estava esperando por ele do lado de fora para orar. Então existe uma unção especial. Você pode orar a qualquer hora, mas esses pedidos, eu já vi tantas respostas para esses pedidos. Agora, tá aí contigo? Em qualquer formato, no seu telefone, levante assim para Deus. Foi tão triste que Zacarias saiu e ele estava mudo. Não podemos ter um sacerdote mudo. Amém? Foi porque ele não acreditou na palavra do anjo. Mas nós, que acreditamos em Jesus Cristo, nós pregamos, abrimos nossas bocas e pregamos graça. E as revelações de Paulo, que Deus deu para ele. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por sua graça que recebemos esses pedidos. E Deus diz... E é engraçado, porque alguns de vocês escreveram o número 1, A, B, C e D. Número 2, A, B, C e D. O Senhor acabou de me revelar isso. E se você está se perguntando se Deus vai responder esses pedidos, Ele acabou de dizer que vai responder, ok? Sim. Um dos seus pedidos já foi respondido. Levante suas mãos. Pai, eu te agradeço por sua palavra. Eu te agradeço por revelar os segredos da sua palavra, Senhor.